Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nisi. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 52. Sua religião tinha sido apresentada como uma farsa, vazia, e eles haviam testemunhado para si próprios o verdadeiro Deus vivo e que é o único caminho da salvação. Filho de Deus, acorde! Semana após semana, pessoas desesperadas vêm para as nossas casas e nossos cultos em busca de Deus. Temos uma boa conversa e ostentamos as pompas, as tradições de nossa religião. Mas quando eles puxam a cortina, o que acham? Existe um Deus entronizado em sua casa? Existe um Deus entronizado em sua igreja? Ou estamos apenas oferecendo ao mundo um velho homem que pratica o teatro? Eu quero a glória de Deus na igreja. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote do céu e somente ele poderia ter removido esse véu de separação. Mas o sacerdote escolhido de Deus não parou por aí. O peso do pecado não o leva à morte. O pecado não é apenas matar o nosso corpo, ele mata as nossas almas. Assim, Jesus não apenas morreu, ele desceu ao lugar dos condenados. Por 3 dias ele permaneceu no inferno. Ele estava ocupado. Ele quebrou as portas do inferno, tomou as chaves da morte, a sepultura e a autoridade da terra do diabo e pisou em sua cabeça. Então Jesus pregou aos prisioneiros e levou cativo para fora do trem de seu manto. E levou os cativos para fora do trem de seu manto. Alguma vez você já se perguntou por que a Bíblia diz que os santos mortos ressuscitaram dentre os mortos quando Jesus morreu? Ver Mateus 27, 52 e 53. Ele estava os libertando do cativeiro. Até aquele momento, ninguém tinha visto Deus. Ver João 6,46. Ninguém havia subido para o céu. Quando Jesus subiu ao Pai, ele não tomou apenas o centro do palco e deixou os céus adorá-lo. Ele foi até o propiciatório celestial, impôs as mãos feridas entre os querubins e sangrou sobre eles, cobrindo os pecados do mundo para sempre. Então ele se sentou em seu trono e aceitou a promoção de seu Pai para Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo o tempo, Jesus estava adorando, porque ele fez tudo para a glória do Pai e em obediência à sua vontade. Ele morreu, desceu, subjugou o inferno, chutou a traseira de Satanás, libertou os cativos, subiu para o Pai, sangrou sobre o propiciatório, tomou seu trono, depois voltou para a terra. Cada momento, cada movimento era adoração. Está fazendo sacrifícios a favor de Deus ou de outra pessoa? Alguma vez você já adorou atravessando o inferno em obediência a Deus e não porque você merecia isso? Você já conquistou o poder das trevas como adoração a Deus? Você alguma vez já levou salvação e libertação a alguém? Você já usou a autoridade que Deus lhe deu para edificar o reino das trevas e balançar o reino de Satanás, do inferno? Você já saiu do túmulo, ressuscitou da tristeza ou depressão ou pecado ou vício para viver de novo? Você deveria. Isso é uma boa adoração. Você
Sabia que Jesus continua a adorar por toda a eternidade, intercedendo por você como sumo sacerdote e liberar a adoração do céu? Tome nota. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 19 e 20. Ele simplesmente nunca para. Mesmo quando o adoramos, ele está direcionando a adoração ao seu Pai. Ele adora, serve e ministra para sempre, porque isto é o que ele é. Quando eu me torno um sacerdote adorador, me torno um verdadeiro filho de meu Pai e um verdadeiro irmão do meu Salvador. Como adorar ao Rei? O Santo dos Santos é a sala do trono de Deus, e a Arca da Aliança é o seu propiciatório, seu trono. Basta olhar para a arca que podemos aprender algumas coisas sobre o protocolo celestial adequado. Como faço para adorar meu Deus e Rei? Nós falamos nisso no capítulo 4, quando discutimos louvor, mas a arca nos permite entrar em mais detalhes. Os querubins estenderam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Êxodo 25, 20. Talvez você já estudou os nomes de Deus, mas a maioria das pessoas não está tão familiarizada com um em particular. Aqui estão 3 nomes negligenciados na Bíblia. Tu, que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Salmo 81, 1. O Senhor reina, tremam os povos, ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Salmo 99, 1. O Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Isaías 37, 16. Quando foi a última vez que você teve um encontro com aquele que habita entre os querubins? Deus é chamado assim porque o fogo da sua glória repousava entre os querubins sobre o propiciatório. Foi a partir dessa posição que ele falou com Moisés e o instruiu sobre como conduzir o povo de Israel. O propiciatório não é apenas a sede da glória de Deus na terra, é a sede do seu governo na terra também. Qual é o significado dos querubins? Caro leitor, isso é um assunto que eu gostaria de abordar, mas em outro livro. As reais criaturas celestiais chamadas querubins são os seres cobertos que ministram perante o Senhor. Eles criam um toldo sobre o qual o Senhor instala seu trono. Os querubins da arca tinham as suas asas erguidas em atitude de louvor e exaltação. Como discutimos anteriormente, esse é o ambiente em que Deus está sempre entronizado. Como o Salmo 22, 3 nos lembra, mas tu és santo entronizado entre os louvores de Israel. Sem louvor, sem rei. Eu tenho um bom amigo chamado Billy. Quando Jim e eu morávamos na Pensilvânia, estávamos discipulando alguns jovens adultos na igreja. Entre eles estava Betânia, uma loira bonitinha. Eu gostava de poder dizer ao Billy para ir ao culto,
porque ele estava desesperado por Jesus, mas ele estava apenas tentando fazer amizade com Betânia. Mas Deus ganhou o coração de Billy antes que ele ganhasse o de Betânia. E em pouco tempo ele começou a andar em torno da minha casa, mesmo quando ela não estava lá. O problema é que Billy era um cara muito grande e Jim e eu éramos muito pobres. Toda a minha mobília tinha sido ganhada e nada daquilo era especialmente resistente. Tornou-se uma piada. Quando Billy veio, nós íamos perder uma cadeira da sala de jantar. Eu simplesmente não possuía uma cadeira que podia suportar o seu peso. Então, nossas noites foram algo assim. Billy, sente-se. Você gostaria de jantar? Billy sentava-se, ouvia-se um estalar de ossos, creque, e outra cadeira ia para o fogão a lenha. Em pouco tempo percebi que ou eu teria que ter algumas cadeiras mais fortes, ou Billy iria precisar se sentar no chão. Bem, Deus é maior do que Billy e reis não se sentam no chão. Para que o Rei dos Reis tenha um lugar para descansar seu cabode, peso de glória, em nossas casas e igrejas, temos que descobrir como construir uma cadeira, entre aspas, que irá suportar seu peso. Isso é o que os querubins representam, um trono que vai suportar o peso de Deus.